Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o nosso livro de Geografia na página 42 e vamos falar um pouco sobre vegetação. Bom, a gente já viu, né, nos livros anteriores, no livro de Ciências, por exemplo, que para a gente ter uma ótima vegetação, nós precisamos ter um bom solo, né? Que tipo de solo é esse? O solo humus, certo? Que é um solo que tem muitos nutrientes para que a planta se desenvolva. Mas também tem vegetações que crescem em áreas arenosas, tem algumas vegetações que crescem em áreas argilosas, né? E nós percebemos também que as plantas, os vegetais, precisam de luz solar, né? Porque a partir da luz solar ela faz a fotossíntese. Tio, o que é fotossíntese? Fotossíntese é a capacidade que a planta tem de produzir o seu próprio alimento, porque a planta é um ser vivo, então ela precisa se alimentar, tudo bem? A gente viu também que as plantas têm órgão reprodutor masculino e órgão reprodutor feminino, né? O órgão reprodutor feminino da planta fica na flor, que é o gineceu, e o órgão reprodutor masculino também na flor, o androceu, né? Que aí tem os seus grãos de pólen. Aí acontece a polinização a partir dos insetos, dos morcegos, dos pássaros, e aí se criam novas sementes, novos frutos e novas vegetações. Por isso, nós temos uma grande variedade de vegetal, de flora brasileira, né? Uma grande quantidade de florestas. Mas isso é um resumo de tudo que a gente já viu. E agora vamos falar especificamente de vegetação, tudo bem? Tia, mas o que é uma vegetação? A vegetação, ela é um conjunto de plantas em um determinado local, tá? Só há vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas. Locais que há presença de luz, luz e calor do sol, água, um solo com nutrientes e ar. Então, basicamente, o que a gente falou no livro de ciências, né? Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, borboletas, abelhas e outros insetos, né? Que eles ficam responsáveis pela polinização. Eles levam por exemplo, o beija-flor vai lá na florzinha, pega o grão de pólen, que é do órgão reprodutor masculino da planta, que é o androceu, e depois vai lá na florzinha e coloca aquele grão de pólen no óvulo da planta. E a partir dali vai formar uma nova semente ou um novo fruto. Então, dessa forma, é feita aí a reprodução das plantas, como a gente já falou. E a vegetação, ela é muito, muito importante para o ser vivo, né? Para o ser humano, para o ser vivo em geral, para os animais e para nós, seres humanos, tá? E ela pode ser utilizada de formas diversas, tá? Seja no seu estado natural, seja industrializada. Além de produzir oxigênio necessário para a vida, serve como alimento para outros seres, né? É ainda o habitat natural para muitos animais. Ela purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação. Tio, o que é ornamentação? Para embelezar o ambiente, certo? E constituir a matéria-prima de diversos produtos, como remédios, roupas e móveis. O Brasil, ele possui uma vegetação muito variada. São inúmeras as espécies vegetais nativas ou originais, ou seja, que nascem sem um auxílio dos seres humanos, tá? O que é floresta? A floresta é um tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas umas das outras. Nela não há uma grande diversidade de plantas, né? Jequitibás, jacarandás, pinheiros, seringueiras, samambaias, bromélias, orquídeas e entre outros mais vegetais, certo? Nós temos o cerrado, que é um tipo de vegetação marcada pela presença de capins altos e plantas rasteiras afastadas umas das outras. E, em geral, as árvores são baixas, né, com tronco fino e retorcido. Página 43. Nós temos a vegetação litorânea, que é uma vegetação rasteira também, na qual é comum a presença de coqueiros. A gente viu que vegetação litorânea, né, fica próximo aí ao oceano, certo? E a gente viu que esse solo é arenoso. Então, há esse tipo de vegetação que consegue, sim, crescer em solo arenoso. Porém, né, são vegetações rasteiras, tá? E coqueiros. O mangue.
A gente viu também a questão do mangue por conta das raízes, né, nas aulas passadas, que no mangue ficam as raízes que elas são aéreas, né, elas são externas, tá? É uma vegetação que ocorre em terrenos onde há muita água do mar que se encontra com o rio, né? O encontro do mar com o rio. E é marcada pela presença de plantas que apresentam essas raízes. Nós temos o campo, que também é uma vegetação rasteira, né? Na qual é comum a presença de arbustos, graminhas e pequenas árvores. Nós temos a caatinga, que é a vegetação adaptada em climas secos, né? Geralmente composta por árvores de pequeno porte e espinhentas. Nelas são comuns várias espécies de cacto, como a palma e o mandacaru, certo? Nós temos o Pantanal. Possui uma vegetação diversificada, com espécies de vegetais típicas da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Apresenta plantas aquáticas e também nas margens dos rios, tá bom? Bom, na página 44 nós temos uma atividade. Você vai pintar as letras B, C e R e descobrir o elemento da natureza que é indispensável para os seres vivos em geral. E vai colocar o nome nesse retângulozinho abaixo. Na segunda questão, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Na terceira questão, você vai descobrir o tipo de vegetação de acordo com as dicas que são dadas. Na quarta questão, a partir das imagens que vocês vão olhar, vocês vão identificar que tipo de vegetação é que nós temos. Na página 45, descubra as letras que estão dentro das árvores e em seguida escreva o nome dos principais tipos de formação vegetal do Brasil. Nós temos várias plantas aí e dentro delas nós temos várias letras embaralhadas. Então, você vai desembaralhar e descobrir que tipo de vegetação é essa, tá? Na página 46, pesquise em reportagens em jornais e revistas sobre a vegetação brasileira. Em seguida, escreva abaixo um resumo daquela que mais te chamou a atenção e discuta aí com seus pais em casa, tá bom? Procure, no caça-palavras, 3 utilidades que os vegetais podem oferecer aos seres humanos. São só 3, tá? Na 8ª, pesquise e cite 2 exemplos de utilidade dos vegetais. Para que servem os vegetais na indústria? Para que servem os vegetais na alimentação? Tá? Na 9ª questão, você vai marcar X, né? Para fatores que contribuem para o desenvolvimento das plantas. São 2 opções corretas. E na 10ª questão, ao longo dos anos, a vegetação nativa de diversos locais foi bastante devastada em função da ação humana. Pense e escreva sobre o que acontece com os animais que tiveram seu habitat destruído. Tia, não entendi. Por exemplo, a gente tem muita desmatamento, né? Retirada de árvores em grande quantidade, né? A questão da indústria madeireira. Então, quando é retirada essa quantidade de árvores, ou então quando há uma queimada dentro dessa floresta, como que os animais ficam, né? O que acontece com esses animais que moravam naquele local que foi queimado ou que foi devastada aquela área? Você vai dar uma pesquisadinha e colocar aqui, beleza? Tchau, tchau. Dúvidas? Tire comigo, tá bom? Estarei disponível. Beijo!